Professora, a senhora tá falando com a gente? O Oi, microfone estava desligado. estava desligado. Boa noite. Nós vamos então iniciar a nossa disciplina de Língua Brasileira de Sinais, Libras, tá? Eu sou a professora Mileide, eu sou professora docente efetiva aqui do IFMT Campus Juína, Instituto Federal do Mato Grosso. Aqui eu trabalho com Língua Brasileira de Sinais, né, com Libras. Também trabalho com português nos cursos de graduação, pós-graduação, também nos cursos técnicos integrados. Aqui a gente tem a pós-graduação em educação inclusiva, né? Então também trabalho com áreas afins, né? Com disciplinas também relacionadas à língua brasileira de sinais. E já venho trabalhando há bastante tempo. Eu gosto muito da Libras, né? É uma disciplina que eu sou apaixonada, então a gente vai estar falando sobre algo que eu gosto bastante mesmo de trabalhar. Não só a disciplina de Libras, mas também aquilo que vem permeando, né, a Libras, né? Como educação inclusiva, enfim, diferentes aspectos dessa área da inclusão. Aqui no IFMT, além da pesquisa em língua brasileira de sinais, eu também pesquiso língua indígena, que é a Rikbatsa, foi meu projeto, meu tema de doutorado. Eu gosto dessa questão da gramática, né? Então, eu comparo a gramática do português, a gramática da Libras e a gramática de uma língua indígena. E assim a gente segue. Mas no decorrer das aulas vocês vão entender um pouco mais o porquê que é tão interessante a Libras, né? Ela é uma língua diferente das línguas orais. Mas, nesse primeiro momento, o que eu queria apresentar para vocês é um pouco como vai funcionar a nossa disciplina. E se algum de vocês tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, tá? E aí a gente vai estar esclarecendo. Esse guia de estudos, então, tem lá na sua plataforma do AVA, tá? Nesse guia de estudos, eu proponho para vocês, então, colocar a ementa da disciplina, os objetivos, a metodologia. E aqui, por semana, né, nossa disciplina ela é composta por 60 horas. Nessas 60 horas foram divididas em 8 semanas, tá? E aqui, então, seria basicamente o que eu vou estar mostrando para vocês durante a semana. As semanas, elas estão ocultas, né? Elas vão sendo liberadas de acordo com a semana mesmo, vou liberando para vocês. Então, o que você vai conseguir visualizar no primeiro momento agora é a primeira semana, né? Que é o tema que a gente vai trabalhar hoje, que é mitos em torno da língua de sinais. Então, aqui no seu guia de estudos já tem uma breve apresentação, tem o que você vai ter, né, que é o slide, a aula síncrona, né, material, e esse material, geralmente eu já disponibilizo para vocês em PDF, mas também coloco o link, né, aqueles que têm interesse também de acessar via internet. As aulas síncronas serão toda quarta-feira, nesse mesmo horário, tá? Toda quarta-feira, o mesmo link também. Então, aula síncrona toda quarta, às 19 horas, sempre pelo mesmo link. Eu gravo e depois eu posto para vocês também, para quem quiser rever ou para quem não conseguiu ver, enfim. Aqui, por exemplo, a gente tem nessa primeira semana uma atividade não avaliativa, que é um fórum, que é o fórum Desmistificando a Libras, né? No final da aula eu vou estar falando um pouco mais sobre ele. Aí lá na segunda semana, os aspectos legais e culturais. Aqui, então, também lá no seu guia de estudo, você já vai perceber que tem os conteúdos, né? E a gente já tem a primeira atividade avaliativa. Então, a nossa disciplina de língua brasileira de sinais, ela vai ser composta por 5 atividades avaliativas. São 3 questionários online, tá? E são duas provas presenciais, tá? A primeira prova presencial, ela vai ser na quarta semana, né? E aí o tutor presencial do polo é que vai estipular o dia e horário que vocês vão fazer essa prova. E a segunda prova presencial, ela vai ser na última semana, e aí também o tutor vai estar organizando com vocês o horário e o dia para fazer essa prova. E os questionários online, eles vão sendo disponibilizados para vocês de acordo com a semana. E o prazo de entrega deles é até o final da disciplina, então vou deixar eles abertos. Todos os questionários online, eles têm a mesma configuração, que é questionário de 10 questões, você tem 2 tentativas para responder, e a nota mais alta é a que fica. Então, são 3 questionários no decorrer das disciplinas. Olha só, quando você abre lá o guia de estudos, você já vai ver o questionário avaliativo online 1. No caso, esse primeiro questionário nosso, ele vai ser o conteúdo da semana 1 e 2, ele vai estar disponível para você já na próxima semana, tá? Aí você vê lá semana 3, aí semana 4. A semana 4 a gente tem uma outra atividade avaliativa que é a presencial. E aí o tutor vai organizar com vocês
quando que vocês vão fazer essa prova. A prova é de 10 questões, vale 10 pontos, né? Aí lá na unidade 5, a gente tem mais um questionário avaliativo, que vai ser os conteúdos da unidade 4 e 5, vocês vão fazer ali no ambiente do AVA. A unidade 6, a unidade 7, a gente tem mais um questionário avaliativo, que é o terceiro, né? E por fim, lá na nossa última unidade, né, lá na aula 8, né, na semana 8, a gente vai ter a última prova presencial, então. Aí aqui eu trago o cronograma, né, dos questionários para vocês, quando que abre as aberturas, e o término, então, no dia 6 de julho, que é quando encerra a nossa disciplina. Exceto as provas presenciais, que eu não estipulei a data, porque vai ser naquela semana, né, na quarta semana e na oitava semana. Então, o tutor organiza com vocês o melhor dia, o melhor horário para estar fazendo as provas, né. Aí a nota, no caso, a gente vai ter, então, eu descrevo aqui para vocês que serão 5 avaliações, né? 3 atividades online e 2 presenciais, né? Forma de questionário. E aí depois a média, como todas vão valer 10, a gente divide por 5 e todo mundo tira nota máxima. Bom, pessoal, esse é o guia de estudos. Eu queria pedir para vocês acessarem lá na plataforma e qualquer dúvida, podem estar perguntando para mim ali no chat do AVA, né, ou aqui durante as aulas presenciais, tá? E agora nós vamos para a aula de fato. Vamos conhecer um pouco da língua brasileira de sinais e os mitos em torno dela. Então, começando, Libras é a sigla, digamos assim, da língua brasileira de sinais. Ela pode ser escrita toda em maiúscula ou a primeira letra em maiúscula e as demais em minúsculas. Então, Libras significa língua brasileira de sinais. E hoje a gente vai ver um pouco sobre os mitos em torno da Libras. Olha só, eu trago essa charge aqui para vocês. Lá vem o mudinho. Eu não entendo Boa nada. noite. Boa noite. Lá vem o mudinho, eu não entendo nada do que ele fala. Eu também. Vamos sair de fininho. Essa charge é muito a realidade das pessoas, né? Não sei se é aquilo que acontece com vocês, mas geralmente quando a gente não sabe a língua de sinais e a gente vê uma pessoa que sabe língua de sinais, a gente fica com medo. Medo de tentar se comunicar com ela. Ou às vezes até a gente sabe alguma coisa da Libras, mas a gente fica com receio. Por quê? Porque a Libras, a língua brasileira de sinais, ela tem uma modalidade diferente do português. Do português, do francês, do espanhol. Veja só, o português, o espanhol, o inglês, eles têm a modalidade oral auditiva. Eu falo e vocês me escutam. Então, se eu fechar meu olho agora e eu estiver me comunicando com vocês, eu ainda continuo ouvindo e falando. A língua portuguesa é oral auditiva. A Libras não. A Libras, ela é visoespacial. Por quê? Porque é necessário que eu tenha as minhas mãos e os meus olhos para conseguir me comunicar. Então, veja só, acabei de me comunicar. Eu fiz a frase eu gosto de Libras. Então, a modalidade, a gente fala modalidade da Libras, é diferente das línguas orais auditivas. Ela é visoespacial, né? Ela depende da minha visão e do espaço. Então, não tem como eu me comunicar se eu fechar meu olho, por exemplo, né? Como que eu vou ver os sinais? Então, a Libras, ela tem uma modalidade diferente do português, do francês, do espanhol, né? What's your name? My name is, e assim vai, né? Aquilo que a gente aprende lá na escola. Todas essas línguas são orais auditivas, né? A gente fala e a gente escuta. A Libras não, ela é visoespacial, ela precisa dos nossos olhos e das nossas mãos, e a gente vai ver um pouco isso dos parâmetros que a compõem. Então, cria-se um imaginário de que os sinais usados pelos surdos não é algo a ser chamado de língua, mas um conjunto de gestos que geram uma comunicação limitada. A nomenclatura correta é surdos. Então não é mudinho, não é surdo mudo, né? Antigamente a gente chamava surdo mudo, agora já caiu essa nomenclatura. Nomenclatura é a maneira de chamar, né, as pessoas. Então a pessoa que tem alguma deficiência auditiva, uma pessoa que não escuta, né, que ela tem uma, que também existem diferentes graus dessa deficiência auditiva, né? Pode ser severa, moderada, leve, enfim. Mas indiferente disso, a maneira como eles querem ser chamados é surdo. Surdo, tá? Não é surdo mudo, não é mudinho, né? Então, não são esses termos que acabam sendo até pejorativos para eles, né?
Então, um dos mitos da Libras é isso. A Libras não é mímica, a Libras não é gesto. Libras é uma língua, língua brasileira de sinais. Antigamente também a gente tinha a nomenclatura que era linguagem brasileira de sinais. Também não é linguagem, né? O correto é língua brasileira de sinais. Não é linguagem, não é gesto, não é mímica, é língua, tá? As pesquisas realizadas por William Stockel em 1960, a partir de suas investigações sobre a língua americana de sinais, comprovam que as línguas de sinais podem ser comparadas a quaisquer línguas orais. Veja só, a Libras, a língua brasileira de sinais, ela pode ser comparada a qualquer língua oral, ao português, ao inglês, ao francês, ao espanhol. Por quê? Porque ela contempla todas as capacidades linguísticas de qualquer língua. Ela tem a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica, e isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como cada aspecto desse compreende. Então, a Libras é uma língua, sim. Stockel foi um dos primeiros estudiosos, né, que considerou as línguas de sinais como línguas de fato. Então, para que de fato aconteça uma produção, uma expressão, uma recepção, o que a gente percebe de diferença entre a língua portuguesa e a Libras? O português, como eu já disse para vocês, tem a modalidade oral auditiva, né? Eu falo e escuto, né? Eu uso essas duas percepções. A Libras não, ela é espaço motor ao visual, né? A gente fala viso espacial, né? Então ela precisa de um espaço, ela precisa da visão. Então, geralmente a gente usa a nomenclatura viso-espacial, né? Viso-motora, né? Porque eu preciso da minha mão, eu preciso do espaço, eu preciso da visão para conseguir compreender a língua de sinais. E a gente fala que o português ele é linear. E a Libras não, a Libras é simultânea. Por que, que o português é linear? Né? Linear a gente pensa o quê? Na palavra de uma linha. Então, para o português, a gente tem que ter sempre uma escrita correta, tem que seguir uma regra. Então, eu tenho que dizer, eu estudei ontem na escola. Se eu colocar escola, ontem eu estudei, já vai ficar errado do português. Então, o português ele é linear, ele tem uma regra, uma sequência correta. Primeiro vem o pronome, depois pode vir o verbo, depois o objeto, o de e a preposição, e assim sucessivamente, assim vai. Então, a gente fala que segue uma linha, uma linearidade. A Libras não, a Libras ela é simultânea. Por exemplo, geralmente as marcas temporais de ontem, amanhã, hoje, agora, elas vêm primeiro na Libras. Por quê? Porque daí quando o surdo vê aquela marca temporal, ele já sabe se é uma frase no passado, no presente, no futuro. Na Libras a gente não tem preposição, que é no, na, de, do, da. Os verbos eles são todos conjugados no infinitivo e as marcas temporais se dão por meio de sinais. Como assim no infinitivo, professora? Infinitivo são todos os verbos que terminam em ar, e ir, e não são conjugados. Por exemplo, cantar, sorrir, viver. Então eu posso falar eu cantar, nós cantar, vós cantar? Não, no português a gente conjuga. Então, eu canto, você canta, nós cantamos, vós cantareis, eles cantarão. A gente muda o verbo de acordo com a pessoa, com o tempo, com o grau, com o número, né? Na Libras a gente não tem isso. Os verbos são sempre no infinitivo. Então, por exemplo, olha só, se eu faço a configuração de mão em L, ó, as minhas duas mãos, e é legal que vocês treinem em casa, hein? Que a Libras é assim, a gente tem que treinar. E a gente faz esse movimento de ir e volta, ó. A gente fala no espaço neutro. O que é o espaço neutro? É o espaço na frente do meu tronco. Então, eu tenho as minhas duas mãos em L e eu faço o movimento de ir e volta no meu espaço neutro, que é na frente do meu tronco. Esse sinal aqui, ó, é o sinal de trabalhar. Trabalhar. Se eu faço a minha mão, configuração de mão é a maneira como minha mão está quando eu faço um sinal. Meu dedo indicador e eu encosto no meu peito, ó. Eu encosto no meu peito o dedo indicador. Esse é o pronome eu. Se sai do meu peito e vai para vocês, ó, nós. Sai de mim, nós. E se eu aponto só para vocês, ó, vocês. E se eu aponto você, ele. Esses são os pronomes na Libras. Então veja só, o sinal de trabalhar. Eu vou dizer a frase: eu trabalho. Nós trabalhamos. Vocês trabalham. Você trabalha. Tudo no presente, ó. Mudou meu verbo? Todos os pronomes que eu usei, ó. Eu trabalho. Nós trabalhamos. Eu sempre fiz o mesmo sinal. Por isso que a gente fala que na Libras os verbos estão no infinitivo. Eu sempre faço o mesmo sinal independente do pronome, independente da pessoa eu, nós. Aí eu quero dizer que eu trabalhei ontem.
configuração de mão em L. Aqui próximo, o polegar encosta próximo ao meu olho, aí vai para trás, ó, ontem. Então, configuração de mão em L, o polegar encosta aqui próximo ao meu olho, ontem. Ontem eu trabalhei. Ontem nós trabalhamos. Ontem você trabalhou. Tá vendo? O verbo sempre fica igual, o sinal é o mesmo. Então, os outros sinais aqui vão incorporar aquele significado. Então, na Libras, a gente fala que a gente tem os parâmetros. Os parâmetros são aquilo que guiam um determinado sinal. No português, a gente fala que são as palavras, né? Na Libras, a gente chama sinal. Então, eu é um sinal, trabalhar um sinal, né? Nós, um outro sinal. Então, sinais na Libras seriam as palavras no português. Então, a gente tem os parâmetros primários, configurações de mão. Configurações de mão é a maneira que a minha mão está quando eu faço um sinal. Então, veja só, se eu coloco meus dedos todos abertos, as minhas duas mãos com os dedos todos abertos, essa é a minha configuração de mão. Aí eu viro as duas palmas da mão, uma da frente para o outro. E aí faço um movimento circular. Esse é o sinal de Libras. Libras é a configuração de mão que eu usei para o sinal de Libras é essa. Os dedos todos abertos, um de frente para o outro, fazendo um movimento circular. Ponto de articulação. Ponto de articulação é onde eu vou encostar quando eu faço meu sinal. Onde eu vou estar próximo quando eu faço meu sinal. Então, veja só. Se eu faço a configuração de mão em C, ó. Depois eu fecho toda a minha mão. Configuração de mão em C e depois fecho toda a minha mão. Em frente à minha boca, ó. Esse sinal aqui é o sinal de sábado. Pode ser o sinal também de laranja. A gente vai aprender mais pra frente. Então, esse sinal tem o ponto de articulação aonde? Na minha boca, porque ele é feito em frente à minha boca. Ponto de articulação, então, o local onde eu faço o sinal. Esse sinal de sábado, o ponto de articulação é na boca, porque eu faço em frente à minha boca. Movimento é o tipo do movimento. Então, aqui, por exemplo, esse sinal, movimento de abrir e de fechar a minha mão. O sinal de trabalhar, né, a configuração de mão em L, o meu movimento é ir e vir, né? E aí a gente tem os parâmetros secundários. A expressão facial e corporal, né, também é chamada em algumas literaturas como marcações não manuais. A expressão facial e corporal é muito importante na Libras, muito importante mesmo. Porque o surdo, ele entende aquilo que você está se expressando por meio da sua expressão facial. Então, veja só. Configuração de mão em Y, ó. Eu levanto meu dedo polegar, meu dedo mínimo é Y. Aí eu vou colocar o dedo polegar aqui no meu queixo. E aí, esse sinal aqui é o sinal de triste. Se você está triste, você tem que fazer a expressão facial de tristeza para o surdo entender. Triste. Se você fizer alegre, ele não vai entender que você está triste. Tem a expressão facial muito importante, ó. Triste. Sinal de alegre, ó. Os dedos fechados, as duas mãos, a gente encosta aqui acima do nosso peito e a gente faz um movimento circular. Alegre. Se você está alegre, você está alegre. Se você fizer um alegre triste, o surdo não vai entender que você está alegre. Expressão facial de alegre, sinal de alegre. Alegre, alegria. Então, a expressão facial na Libras é muito importante. Assim como a expressão corporal. Como que estão as perguntas? Ó, configuração de mão em U. A gente levanta o dedo indicador e o dedo médio. Essa é a configuração de mão em U. Aí a gente faz um movimento semicircular. Esse aqui é o sinal de nome. Nome. Quando você quer perguntar o nome de uma pessoa, você só faz a expressão facial e corporal de pergunta. Como se estivesse dizendo, qual o seu nome? Qual o seu nome? E se a pessoa vai responder, ela vai dizer, ó, os dedos todos fechados, encosta no seu peito, esse é sinal de meu, minha. Então você pode responder meu nome, e aí faz a datilologia do nome. Ou só vira a sua mão para você e faz assim, ó, meu nome. Datilologia é a soletração das palavras por meio do alfabeto manual. A gente vai ver um pouco mais para frente isso também, tá? E por fim, a orientação da palma da mão. Para frente, para o lado, para baixo, né? Então, a orientação da palma da sua mão conforme você está fazendo aquele determinado sinal. Então, agora a gente vai ver um pouco os sinais. Parâmetros.
Parâmetros. Qual que é o sinal para parâmetros, né? Então, a gente abre toda a nossa mão aqui, os dedos entreabertos, e a configuração de mão em A, olha só, os dedos todos fechados, a gente passa entre os dedos. Esse é o sinal de parâmetro. Parâmetro. Aí a gente tem o sinal para configuração de mão. O sinal para configuração de mão são os dedos como se fosse uma garrinha. Só assim, ó, configuração de mão. Ponto de articulação, a gente vai colocar o dedo polegar e o dedo médio, com as mãos voltadas para baixo. Ponto de articulação. Ponto de articulação. Então, a gente tem o polegar, dedo indicador aqui, para baixo, ponto de articulação. E aí a gente tem o sinal de movimento. Sinal de movimento, os dedos ficam entreabertos, a gente coloca a palma para baixo e vai e volta, ó, movimento. Movimento, os dedos entreabertos, palma da mão para baixo, movimento. E aí se a gente fecha todos os dedos, e aí a gente coloca para cima, orientação, né, direção. E aí, se a gente faz a configuração de mão em X, como que é a configuração de mão em X? Os dois dedos, indicadores, a gente faz tipo um ganchinho, ó. E aí coloca aqui, sobe, desce, próximo ao rosto, expressão facial e corporal, esse é o sinal. Então, os dedos indicadores para cima, faz um ganchinho cada um, expressão facial e corporal. Esses são os sinais, né? Os sinais de cada palavra. Então, a configuração de mão, como eu falei para vocês, são as formas que a mão fica, que pode ser do alfabeto manual ou não, durante o sinal. Então, veja só. Vamos lá para a configuração de mão em Y. Então, a gente tem o dedo polegar e o dedo mínimo, ó. Com essa configuração de mão, eu posso fazer o sinal de desculpa. O sinal de desculpa, os 3 dedos encaixam no meu queixo, ó. Desculpa, perdão. Eu posso fazer o sinal de evitar. O sinal de evitar, a mesma configuração de mão. Evitar. Encosta no meu peito, ó. Evitar. A mesma configuração de mão em Y, eu posso fazer o sinal de idade. Idade, eu encosto meu dedo mínimo aqui no meu ombro, ó. Idade. Idade. Então, a mesma configuração de mão, eu posso fazer vários sinais, né? Então, por exemplo, ó, sinal de veado, a configuração de mão é essa garrinha, encosta na sua testa. O sinal de ontem, que eu expliquei para vocês, ó, configuração de mão em L, encosto o meu dedo polegar aqui no meu olho e indicador para trás. Telefone, também configuração de mão em Y, encosto próximo à minha orelha, telefone. Branco, a cor branca, configuração de mão em B, ó. Configuração de mão em B são os dedos todos próximos e o polegar fica na frente. Essa aqui é a configuração de mão em B. E a gente passa o nosso braço, ó, com a mão para cima. Branco, a cor branca, né? Então, existem muitas configurações de mão, né? As últimas literaturas falam que existem mais de 100 tipos de configurações de mão. Diferentes tipos para a gente estar fazendo sinais. Olha só, o ponto de articulação, então, como eu falei para vocês, ele pode ser, por exemplo, ó, sábado e laranja é o mesmo sinal, é C e depois a gente fecha a mão aqui na boca. A diferença é que para laranja a gente faz como se estivesse chupando a laranja. E sábado a gente só abre e fecha. E se a gente faz o mesmo sinal, mas a gente faz na testa, ó, C e fecha, é sinal de aprender. Então aqui, para a laranja, o ponto de articulação é a boca. Para aprender, o ponto de articulação é a testa. Então, o ponto de articulação é o local onde a gente faz o sinal, ó. Aprender na testa, laranja na boca. Então, ponto de articulação, o local aonde a gente faz o sinal. E o movimento, né? Por exemplo, o sinal de galinha, os dedos todos abertos, a gente posta aqui na nossa testa e vai abaixando, ó. Galinha, frango, esse sinal é para baixo o movimento. E de homem? Homem, a gente pega as nossas mãos, faz próximo aqui ao nosso queixo, a gente puxa como se fosse a barba, ó. Homem, homem. Para mulher, a gente pega o polegar e encosta na bochecha, ó. Mulher. Então, qual que é o movimento de homem? O movimento para baixo, movimento reto para baixo, né? Então, dependendo do sinal, a gente tem os diferentes tipos de movimento. E, como eu disse para vocês, as expressões, claro, faciais e corporais são muito importantes. São elas que dão a entonação na Libras, né? Então, negação, tristeza, felicidade, né? E quando a gente está treinando a língua de sinais, é importante a gente sempre observar as sobrancelhas, a boca, as bochechas, né? Que é aquilo que nos ajuda a ter uma melhor definição da expressão facial e corporal.
Então, a língua de sinais, ela atribui um valor gramatical às expressões faciais, né? Então, sinal de triste, tem que estar triste. Para ser alegre, tem que estar alegre, porque daí, assim, de fato, o surdo vai compreender aquilo que você está expressando. E o sinal de orientação e de direção, olha só, a gente levanta o dedo indicador, ó, ir, vir, né? A direção, ó, esse é o sinal de ir. Por exemplo, sai para mim, estou indo. Ah, não, mas eu posso estar vindo, né? Então, a direção, a orientação também é muito importante como parâmetro na Libra. Uma crença muito comum é de que as línguas de sinais seriam apenas linguagem e não uma língua, o que, conforme Quadros e Carnop, que são estudantes estudiosos, né, pesquisadores da língua brasileira de sinais, falam que isso não procede, pois a língua é parte da linguagem, mas diferencia-se por ser um produto social que surge e evolui da necessidade de comunicação de um grupo. Então, aquilo que eu falei para vocês no início da aula, Libras é língua brasileira de sinais. Não é linguagem, não é mímica, não é gesto, é uma língua de fato. Então, a língua, ela tem uma estrutura, né? Ela tem regras, ela tem passos para serem seguidos, ela tem uma morfologia, uma sintaxe, uma semântica, uma fonologia. Isso é língua. Linguagem é tudo que comunica. É igual quando você está lá de carro e você vê o farol verde, você sabe que você tem que seguir, o vermelho que você tem que parar. Então, ali é uma comunicação, é uma maneira de linguagem, não é uma língua, né? Então, língua tem uma estrutura e a Libras, língua brasileira de sinais, tem essa estrutura. O que é L1? L1 é a primeira língua, é a língua majoritária utilizada por uma sociedade. No nosso caso, eu acredito que a maioria de vocês seja a língua portuguesa. L2 é a outra língua que a gente aprendeu. Então, você é falante de quê? Você fala português e fala inglês também, fluentemente? Então, sua L2 é o inglês. Ah, você é falante de português, inglês e espanhol, fala muito bem. Então, você tem a L1, L2 e L3. Então, a L2, por exemplo, é a segunda língua que você aprendeu. E qual é a L1 do surdo brasileiro? Qual é a L1 do ouvinte brasileiro? Se você não é surdo, a gente chama de ouvinte. Então, eu, professora Mileide, sou ouvinte. Né? Então, eu não sou surdo, eu sou ouvinte. Aí a gente faz aqui a configuração de mão em C e depois fecha no ouvido, ó. Ouvinte, esse é o sinal de ouvinte. C e depois fecha no ouvido. E aí a gente pode fazer a configuração de mão em R, que é assim, ó, cruzado. Cruza o dedo indicador e o dedo médio, encosta na orelha e depois na boca, surdo, surdo. Ou a configuração de mão com indicador, surdo, tá? Então, L1 do surdo deveria ser o quê? A primeira língua, a língua majoritária, deveria ser Libras. O que nem sempre acontece, né? Que nem todo surdo aprende Libras como primeira língua. E do ouvinte, então, o português, né? Então, alguns mitos que se tem em torno da Libras é o seguinte: a Libras é universal? Não, não é universal. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Então, lá nos Estados Unidos, a língua de sinais dele é SL, que é a língua de sinais americana. Lá tem os sinais deles, né? Então, lá na França é a língua de sinais francesa. Então, lá no Chile, a língua de sinais chilena, e assim vai. Então, a Libras, ela não é universal. Você está aprendendo Libras aqui no Brasil, você vai chegar lá nos Estados Unidos. O que pode acontecer são alguns empréstimos linguísticos, mas a língua lá é outra língua. Cada país tem a sua língua de sinais. O que são os empréstimos linguísticos? É aquilo que a gente tem no português. Pendrive, notebook, né? Essas palavras estrangeiras que a gente acaba trazendo para o português. Na Libras também tem alguns sinais que a gente traz enquanto empréstimo, principalmente da língua de sinais americana e, sobretudo, da língua de sinais francesa, porque o nosso primeiro professor que veio ensinar Libras no Brasil, ele era da França, né? E a gente vai ver um pouco também mais para frente. Então, a língua de sinais é artificial e não tem gramática? Não, a língua de sinais ela não é artificial, ela é natural. A língua de sinais, elas são naturais. Naturais por quê? Porque elas têm todos os aspectos que as línguas orais auditivas têm. Todos os aspectos do português, do francês, do espanhol, mas a modalidade é diferente. Ela não é oral auditiva, ela é visoespacial, né? Visomotora. A gente precisa da visão das nossas mãos para se comunicar. Não tem gramática? Sim, tem gramática, sim. A Libras tem uma gramática, tem regras, tem normas, né, para serem seguidas. A língua de sinais é um sistema superficial baseado em mímicas e de expressão linguística restrita? Não. A Libras, ela não é mímica, a Libras não é gesto,
né? E a gente pode expressar qualquer coisa por meio da língua de sinais. E ela é constituída apenas do alfabeto manual? Também não. A gente acha que a Libras é só o alfabeto manual. Não. A Libras tem seus sinais, né? E aqui eu trago para vocês o alfabeto manual para a gente colocar os nossos dedos em prática. Então, aí na sua casa, eu peço por gentileza, no local onde você está, tanto a mão direita como a mão esquerda, na Libras a gente pode usar qualquer uma das duas mãos, tá? Se você se sente mais à vontade com a mão direita, tudo bem. Sempre a gente vai colocar a palma da mão para frente, para a gente estar treinando, né, a Libras. A palma da mão para frente para que o surdo possa de fato ver a sua mão, ver o sinal que você está fazendo, tá? Olha só, como que é a letra A? A gente fecha toda a mão e coloca o dedo polegar do lado. Letra A. A letra B, você levanta todos os dedos para cima, todos fechados, mas o polegar fica para frente, ó. B, B de bola. C, a gente vai fazer Czinho, ó. C com a mão. D de dado, a gente fecha tudo, faz uma, como se fosse um círculo e a gente levanta só o dedo indicador, ó. Só levantou o dedo indicador. D, D de dado. E o E? O E a gente vai fechar tudo, fazer tipo uma garrinha, só que o polegar fica embaixo, ó, embaixo dos dedos. E de escola. F. Os dedos todos fechados, a gente vai abaixar o indicador e vai encostar o polegar, ó, F. A gente vai abaixar o indicador e encostar o polegar, ó, F de faca. E o G? O G a gente fecha tudo, levanta só o indicador, ó. G, G de gato. E o H? O H a gente vai levantar o indicador, a gente vai levantar o dedo médio, vai encostar o polegar no meio, ó. E vai fazer um movimento semicircular, ó. H. Levantou o indicador, levantou o dedo médio, movimento semicircular. H. A letra I é todos os dedos fechados, a gente levanta só o dedo mínimo, ó. I. E o J? O J você pega o dedo mínimo e faz o J no ar, ó. Mesma configuração de mão em I, só que a gente desenha o J no ar, ó. Desenha o J, como se fosse o cabo do guarda-chuva. E o K? O K é a mesma configuração de mão de H. A gente levanta o indicador, levanta o dedo médio, mas a gente vai para cima, ó. K. K. Movimento que é diferente. E o L? Levanta o indicador, polegar, ó. L. E o M? O M a gente vai colocar os dedos para baixo, ó, a mão para baixo. Vai colocar o indicador, o médio, o anular, ó. Três perninhas. M de Maria. N de Nair, a gente vai colocar só duas perninhas para baixo, ó. Só o dedo indicador e o dedo médio, ó. N. E o O? O O é fechadinho, ó, a bolinha, ó. E o P? O P a gente vai colocar o dedo indicador, dedo médio, P. P de pato. Dedo indicador, dedo médio, ó. P. E o Q? Mão voltada para baixo, só o dedo indicador, ó. Q. Q de queijo. E o R? O R é o dedo indicador, dedo médio, só que a gente vai cruzar, ó. R. R de rato. O S a gente vai fechar tudo, ó. Fechar toda a mão. Fecha a mão e coloca o polegar na frente. Se o polegar ficar do lado, é A. Se o polegar ficar na frente, é S de sapo. Agora o T de tatu. Abaixa o dedo indicador e o polegar fica para dentro da sua mão, ó. T. Se o polegar ficar para fora, é F. F de faca. Se o polegar ficar para dentro, ó, da sua mão, é T. T de tatu. E o U? Configuração de mão, levanta o dedo indicador e o dedo médio. U. Se você abriu, ó, V. V de vaca. Se você colocou mais um dedinho, ó, W. E o X? O X é um ganchinho. Levanta o dedo indicador, faz um ganchinho, ó. Ganchinho e puxa. X. X. O Y. O Y, então, é o dedo polegar, o dedo mínimo, e a gente pode fazer um movimento, ó. Semicircular ou para frente. Qualquer um dos dois, tá? Y. E o Z? O Z é o dedo indicador, ó. E aí você vai desenhar no ar o Z. Desenha no ar a letra Z. Olha só, faz a configuração de mão em C. E agora mexe. C cedilha. Então, parado é a letra C. Se mexeu, C cedilha. Então, a língua de sinais é constituída apenas pelo alfabeto manual? Não.
Ela tem o alfabeto manual, sim, mas também é constituído pelos sinais. Então, agora que você aprendeu os sinais do alfabeto, a gente vai pensar no seu nome. Como que é o sinal de nome? Configuração de Moinhu, nome. Como que a gente diz o nosso nome na Libras? Meu nome. E aí você faz a datilologia. O que que é a datilologia? A soletração do seu nome. Então, olha só. M, I, L, E, I, D, E. Milady, esse é o meu nome. Eu também posso fazer a configuração de manhã e só virar para mim, ó. Só assim também significa meu nome na Libras. Então, deixa eu ver. Tem alguém aí que se chama Larissa, ó. Meu nome. Como que é Larissa da datilologia? L-A-R-I-S. Faz o S de novo, que o nome dela é com dois S. E o A. Larissa. Meu nome é Maria Rita. Meu nome é M-A-R-I-A. Olha o espaço quando é dois nomes. Tem que se dar um espaço. R-I-T-A. Rita. Raimundo. Nome. R-A-I-M-U-N-D-O. Ediene. Ó, é o nome. E-D-E-N. Aline. Meu nome, Aline. Conseguiram fazer o nome? Tem que tentar fazer o nome. Pelo menos o nome tem que sair hoje, hein? Não precisa nem de sobrenome, só o nome. E meu nome é Edmundo. 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 Muito bem. Parabéns, né? Parabéns é assim, ó. As mãos vêm e vão. Parabéns na Libras. Muito bem. Isso aqui também é aplausos na Libras. Quem conseguiu, ótimo, muito bom. Então, as aulas da Libras, elas vão ser um pouco teoria e um pouco prática, para a gente começar a colocar as nossas mãozinhas em prática, tá? Porque a Libras, ela é visoespacial, então eu tenho que trazer para vocês um pouco da prática, né? E algumas pessoas são batizadas. O que que é isso? Quando vai se referir a você, o surdo, ao invés de fazer a datilologia do seu nome, ou seja, soletrar o seu nome, ele vai fazer o seu sinal. O meu sinal é esse aqui, configuração de manhã aqui na testa, ó. Esse é o sinal de Milady. Então, quando o surdo vai falar de mim, ele vai fazer assim, ó. Por que isso? A comunidade surda, ela batiza as pessoas. É como se desse um nome. Mas ao invés de dar o nome, ela faz um sinal. Então, às vezes, seu sinal pode ser esse, seu sinal pode ser esse, seu sinal pode ser esse. Geralmente, eles olham alguma característica sua, uma pintinha, o seu cabelo, e faz um sinal. E aí, quando você for se apresentar para um surdo, você faz a datilologia do seu nome, a sua letração, e fala que o seu sinal é esse. Professora, eu não tenho sinal, eu nunca fui batizada. Você pode me batizar, me dar um sinal? Não, eu não posso. Somente o surdo pode dar o sinal a uma pessoa. Então, se um dia você encontrar com um surdo, se você frequenta uma comunidade surda, se você convive com pessoas surdas e não é batizado ainda, pede para ele te batizar. Ou às vezes ele já até te batizou e você não sabe, né? Então, qual que é o seu sinal? Então, geralmente, quando a gente se apresenta para o surdo, a gente fala o nosso nome e fala o nosso sinal quando a gente já tem. Eu queria saber se alguém de vocês que está aqui na sala tem convívio com surdo, sabe alguma coisa da língua de sinais, já teve alguma experiência, já aprendeu Libras, já é batizado, tem o sinal, ou todo mundo aqui está na primeira vez? Todo mundo é a primeira vez na Libras? Tudo novo? Boa noite, professora. É meu Boa primeiro noite. contato com Libras. Tudo novo, péssima coordenação. Oportunidade de estudar na mesma sala, porém foi há muitos anos. Bom, eu acho que a Aparecida vai lembrar. Marta, você pode abrir a câmera e mostrar seu sinal para nós? Nós temos uma batizada aqui. Então, sabe um pouco da língua de sinais ou convive com surdo. Faz muito tempo, na escola tem professores de Libras.
Boa noite, professora. Boa noite. Eu não sei se vai dar para me abrir, mas eu já fui professora, já trabalhei, sou professora e já trabalhei com crianças surdas. Ah, e você aprendeu Libras e Aprendi um você, pouco, você foi foi um pouco batizada. desafiador no início, mas ele sim, eu já fui batizada, eles me batizaram. Teve um aluno que me batizou. Que delícia, ótimo. Então a gente tem aqui alguém que já é batizado, já trabalhou, conhece um pouco da Libras. Tem um pessoal que Sim, colocou que já aprendeu Libras há um tempo atrás. Não tem importância, com certeza vocês vão lembrar alguns sinais, e é importante dizer assim, ó, na Libras tem variação linguística. O que que é variação linguística? É a variação tipo mandioca, macaxeira e pim. É a mesma coisa, mas em diferentes lugares são chamados nomenclaturas diferentes. Então, às vezes, pode ver algum sinal que talvez varie aí na sua região. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, a gente usa muito sinal de pai assim, ó. Homem, bênção. Mas quando a gente vai mais para o sul e para o sudeste, o sinal de pai é aqui, ó. P, I, pai. Uma variação linguística, né? A gente pode ter algumas variações linguísticas aqui para nós, ó. Homem, bênção, pai. Mais para o sudeste, a gente tem essa variação. P, I, pai, né? Mas que legal. Toda semana tem um pouco, a Andriele falou que tem na escola, legal. Tudo bem. Eu tinha um sinal que a irmã da minha amiga me deu. Tinha, mas esqueceu, Aparecida? Não quero esse sinal. Vai que a gente é batizado, não pode esquecer, hein? Senão vai ter que pedir um outro sinal. Muito bem. Bom, então as nossas aulas a gente vai estar aprendendo um pouquinho da prática, né? E também um pouco da teoria, porque de fato em 8 semanas ninguém vai sair intérprete de Libras daqui, mas eu espero que vocês possam então ter essa experiência com a língua de sinais, quem não teve. Vamos colocar os dedinhos para funcionar, para a gente sair daqui realmente aprendendo alguma coisa. Quando encontrar um surdo, poder se comunicar com ele. Então, cada aula a gente vai aprender um pouquinho. E vocês aí no lugar de vocês mesmos, onde vocês estão, coloquem as mãos em movimento para estar treinando a Libras, para de fato entender essa modalidade diferente de língua, tá bom? é sim, professora. Alguém está falando? Não, Eu, pode falar. particularmente, assim, eu gosto muito. Eu aprendi bastante quando eu comecei, né? Para mim foi um desafio no início, porque eu não entendia nada, nada mesmo de Libras. E eu pretendo me especializar ainda mais, assim, fazer um curso, porque, assim, o aluno precisa, né? A gente, tipo, eu ficava um pouco, às vezes, meio que perdida, porque na escola tem um intérprete mesmo de Libras, mas o Estado, ele não dava direito para os anos iniciais, só a partir do 6º ano, é que o aluno tinha direito ao intérprete na sala de aula. Hoje, na escola que eu trabalho, tem. Mas já quando é assim, nos anos iniciais, o aluno ele não tem esse direito ao intérprete. Aí o professor é quem tem que se bolar. Aí eu tive, né, já também fiz pedagogia, tive essa disciplina de Libras, aprendi um pouco, e eu quero aprender ainda mais. Porque Que algumas bom. coisas, quando não pratica, né, a gente esquece também. É, como qualquer língua, né? Qualquer língua que se você não pratica, você vai esquecendo os sinais, né? E é Isso, bom que você, se você tem aluno em sala de aula, porque daí você tem aquele convívio diário. E aí você vai aperfeiçoando cada vez mais os seus sinais. Nossa, é muito triste não ter um professor de Libras para séries iniciais, porque a criança aqui não aprende dá não, muito rápido. A criança aprende verdade. muito rápido, ela pega e eles gostam de fazer os sinais, para eles assim é lúdico, né? Não só Isso, para quem é surdo, mas também para os colegas em sala de aula, né? isso. É muito E prazeroso é para a legal, criança. professora, que até os alunos, todos aprendem, todos é algo assim, para conviver, né? Aprendem, a gente aprende junto. Eu gostei muito da experiência. Além disso, né, é um ambiente em que você está incluindo o aluno surdo, né? Que a partir do momento que Isso, você aprende a Libras, que é a língua dele, que os coleguinhas se interessam por aprender, né? isso.
quando a gente chega num lugar que a pessoa fala um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a gente não se sente acolhido, né? Respeitado, né? É uma questão de respeito. E a Libras, o que que custa, né? Dizer, ó, um bom dia para a pessoa, né? Às vezes a gente fica com vergonha, foi o que a gente viu hoje no início da aula. Mas para a pessoa surda, ela fica muito feliz porque você reconheceu ela na língua dela, mesmo que você não tenha Isso. habilidades na língua de sinais, né? Mas o simples, ó, um bom dia, né? Na língua de sinais, para É ele vai ser sim. muito respeitoso, né? E inclusão, né? Isso que é de fato inclusão. Mas que legal, Verdade, professora. Renata. E você pode fazer cursos mais específicos, né? Porque nessa disciplina nossa você vai estar mais relembrando. É, Mas sim. tem cursos específicos que você pode ir para classificadores, por exemplo, né? Que são aspectos mais elevados da língua de sinais, né? Para conseguir de fato desenvolver, quem Sim. sabe você pode se tornar uma intérprete, né? Professor intérprete de Libras, essa profissão. A gente precisa tanto qualificar os profissionais, né? A gente tem falta de profissionais qualificados, né? Hoje muita gente faz muito um português sinalizado, né? Não tem aquela qualificação, enfim. E a gente precisa de profissionais na área da Libras. Fico feliz que você esteja aqui e você vai me ajudar, mostrando Eita, a sua professora. experiência. Ai, vou ver aí que eu posso ajudar, professora, mas eu estou aprendendo também. Mas é bom. E também, para aqueles que já fizeram um tempo atrás, é relembrar mesmo. Porque é uma língua que você não pratica no dia a dia. Se você não tem convívio com a comunidade surda, com pessoas surdas, de fato, a gente vai acabar esquecendo, né? Esquece sinais, esquece muita coisa. Mas que bom que tem pessoas aqui que têm experiência e quem não Esquece. tem vai conseguir fazer. Tem que ir treinando em casa, tem que ir fazendo sinais e assim vai. É devagarinho. Inclusive, na disciplina, né, professora, que eu tive de Libras em Pedagogia, a gente teve que gravar um vídeo. Eita! Mas saiu, quase que não saiu esse vídeo, a gente se apresentando em Libras e tudo, mas deu certo. Infelizmente, a nossa plataforma não ajuda muito com essas questões de vídeos, né? Eu gosto de propor atividades de vídeo, mas as últimas experiências que eu tive com Ava foi muito desastroso. A Libras é legal a gente ver e tal, mas a proposta de atividade em vídeo para o ambiente virtual eles ainda precisam aprimorar, é bem complicado. Mas é legal que, pelo menos eu acredito que vocês estarão participando das aulas, tentando fazer em casa. E na pedagogia, a gente pega como a pedagogia é mais focada ali para as séries iniciais, né? De fato, a gente também tem que focar mais na Libras no sentido da prática mesmo, porque, por exemplo, você recebeu um aluno surdo e nem tinha intérprete, né? Então, você teve que É, ali foi. tentar fazer um ensino para ele da maneira que você conseguiu, porque Ele o já era bem certo seria ter um alfabetizado, intérprete. graças a Deus. Missão cumprida, né? Ele já era bem alfabetizado com ele, professora, na verdade. Eu espero que depois ele teve contato com a Libras e conseguiu aprimorar a língua de sinais também, né? Que é a Sim, língua sim, de ele tem acompanhamento na escola com o intérprete. Ele tem um intérprete na sala de aula, ele está no 6º ano esse ano. Ah, que ótimo. Porque o que acontece quando a Aliás, gente recebe 7º um ano. aluno, quando a gente recebe um aluno surdo na sala de aula, o ideal é o quê? Que ele tenha um intérprete, né? E que no contraturno, no horário que ele não está ali na sala de aula, ele frequente ou uma sala de recurso ou Isso, aulas extras, né? Para que ele aprimore a língua de sinais. O ideal isso. seria que tivesse um professor de Libras, né? Mas às vezes até os profissionais ali daquela sala já estão capacitados para ensinar a Libras para ele, porque ele também precisa aprimorar a língua dele, né? Então, quando a gente recebe um aluno surdo em sala de aula, eu sou professor de matemática, mas e aí? Só que vai ter um intérprete, mas em algumas situações você vai acabar aprendendo Libras, ou entendendo, compreendendo, porque apesar de que vocês estarem formando numa área que não é a área de Libras, vocês podem receber alunos surdos em sala de aula. Inclusive, talvez tenham até experiência no estágio, no Com projeto, certeza, professora. né? E esse foi um desafio, viu? É um Eu teve desafio. 2 anos, eu recebi em 2 anos, assim que quando eu iniciei na educação e há 2 anos atrás. E são os desafios que essa disciplina pode tornar algo mais tranquilo para vocês, né? Porque já tendo um conhecimento prévio, possivelmente vocês já vão compreender, relembrar alguma coisa ali na sala de aula, né? Até a presença do intérprete, né? Por exemplo,
algumas atividades de seminário, né, que o aluno vai apresentar lá na frente. Ele vai apresentar em Libras. Você não vai entender nada, não. Aí o intérprete dá voz, né? Então tem atividades que você vai ter que conversar com o intérprete para ver a melhor maneira para adequar ou adaptar ao surdo, né? É. Tem situações assim. Mas dá tudo certo, dá tudo certo. Tá tudo certo. Não só da surdez, né? Porque hoje a gente recebe em sala de aula diferentes situações, né? Tá cada vez mais, assim, essa preocupação com o aprendizado particular do aluno, né? De maneira, assim, específica mesmo, considerando suas especificidades. Então, a gente recebe alunos com TDAH, alunos com autismo, né? Tantas situações, assim, e que são diferentes graus, né? Igual a surdez. A surdez tem a severa, tem a média, tem a leve, e autismo tem diferentes tipos, TDAH tem diferentes tipos, tem alguns que precisam de um auxiliar dentro de sala para acompanhar aquele aluno, se tem um laudo médico, tem outros que não. Talvez você tenha um aluno cego na sua sala, talvez você receba um aluno cadeirante, né? Um aluno surdo cego. Imagina um aluno que não enxerga e que não escuta. Mas aí como que vai ser o intérprete? Porque se ele não enxerga, como que ele vai ver a Libras? Existem pessoas surdo-cegas, que é a surdo-cegueira. A gente pode receber um aluno desse na nossa sala de aula. Como que o intérprete vai fazer? Por meio de que será? Por meio do tato. Então, é um intérprete especializado na surdo-cegueira, em que os sinais vão ser feitos na mão. E aí, por meio do tato, do contato com a mão, então, o intérprete ele não fica de pé, ele fica sentado à frente, ele vai fazendo sinais na mão. E aí aquela pessoa surdo-cega vai compreendendo. É uma outra técnica, né, algumas coisas um pouco diferentes do intérprete de Libras especificamente, mas a gente utiliza o tato para aquele momento de interpretação. Então são tantas situações, tantos desafios que a gente pode enfrentar na educação, mas a gente está aqui para tentar amenizar um pouco, para que a gente possa Assim, ter conhecimento da Libra. às vezes eu fico assim um pouco triste, porque é algo assim que eu não sei. Às vezes a gente se sente até culpada, mas eu não sei como explicar, porque é uma carência, né? É uma necessidade. A gente vê o quanto a nossa educação precisa, assim, que é diversas realidades que a gente encontra na sala de aula. Esse ano, né, eu já não estou mais com um aluno surdo, mas eu já tenho outras realidades, né, de alunos especiais. Autista, outro que nada, mas ele escuta tudo. Ele tem epilepsia, diversos problemas. Aí é uma realidade assim, cada ano é um desafio, e às vezes eu tento buscar, né, assim, e não paro de estudar, porque é importante, para não me sentir tão perdida muitas das vezes. Eu sinto uma falta, assim, de mais capacitação, e a gente, como professor, tem que buscar, porque se a gente não buscar... E essas diferentes realidades é muito importante, é interessante que você está buscando, né? Então isso é legal, mas é que cada pessoa ela vai ter uma reação, né? Você que já convive, quem já convive com autista, aqui acho que é o Wendel que pronuncia, falou que tem um aluno que é autista e tem TDAH, eles podem ter crises, né? Dependendo do Isso. grau, eles podem ter crise em sala de aula. E isso pode até é importante que o profissional ali saiba lidar, né, com essas crises, porque elas podem, ele pode agredir alguém, né? Ele pode se Isso. auto-agredir, né? Dependendo da. Por isso que em alguns casos, né, com laudo médico, tudo precisa até de um auxiliar dentro da sala, que ele esteja ali ao lado dessa criança, ao lado desse adolescente, desse jovem, né? Então, alguns graus ali, dependendo do grau, né, de TDAH e tal, enfim, pode ter essas crises, né, e até de epilepsia também, né, crises, e o profissional ali da educação precisa saber, né, como agir naquele momento, né, e é um desafio, é um desafio com certeza, né, a educação Assim, já que a gente não tem tantas formações, assim, voltadas para isso, que eu acho que deveria ter mais, mas a gente tem que buscar fazer cursos, não parar de estudar. Eu aproveito, por isso que é bom, né? Assim, tá sempre estudando. Que a gente está se atualizando e tudo. e compreendendo, né, e de fato no dia a Isso, dia a gente vai aprendendo também. sim.
Muito bem, Marta. Obrigada por compartilhar essa experiência. O Wendel também Né? compartilhou aqui que ele, quando o aluno está com ele, ele fica mais calmo. Aí também tem muito isso, né? A afetividade, né? Você conquistar o aluno ali, né? A afetividade também é muito importante, assim. Contato próximo do professor com o aluno, né? Eles precisam desse amparo também. Alguém mais quer compartilhar alguma experiência, alguma coisa da aula, alguma dúvida que ficou em relação a algo que foi explicado, alguma coisa também que vocês virem lá no ambiente virtual, vocês podem também estar colocando no chat que eu respondo na medida do possível, tá? Raimundo, pode perguntar, ou falar, ou... Boa noite, professora. E boa noite aos demais. Boa É só noite. compartilhar uma experiência isso é novo para mim, questão de Libras é novidade para mim. Já vi muito e vejo a necessidade, porque eu trabalho numa empresa privada. Eu sou atendente numa loja varejista, num comércio varejista, e aparecem pessoas surdas. E aí eu fico na dificuldade para tentar encontrar a peça que eles precisam, o objeto. E aí eu percebo que esse curso ele vai facilitar muito o meu atendimento com essas pessoas e eu vou poder passar isso para adiante. A melhor técnica é a escrita, né? Então, quando a gente tem uma dificuldade, sobretudo se você trabalha num ramo em que tem palavras técnicas, né? Então, assim, até para eles fazerem os sinais e você entender é complicado, digamos assim. Então, geralmente a gente pede para escrever, né? Porque a maioria dos surdos são alfabetizados, conseguem escrever. Se você sentir muita dificuldade, porque eu fico pensando, são 1 milhão de peças, como é? Eu percebo e eu percebo também que a dificuldade também não é só para mim, quanto para ele também, para entender como eu vou explicar para ele. Quando a gente consegue interagir, que eu consigo passar todas as peças que ele precisa, objeto, e aí na hora do preço, eu só anoto lá no papel, entrego para ele olha e vai lá para o caixa. Só na O parte da desafio escrita. é a comunicação ali, né? É um desafio. Mas que bom. Então, vocês vejam que a gente falou um pouco da área da licenciatura, mas em qualquer ramo, né? A gente pode encontrar um surdo em qualquer local. Quem não atua, por exemplo, atualmente na escola, no local seu de trabalho, você já pode ter encontrado surdos ou, eventualmente, Verdade. encontrá-los. E a técnica é a seguinte, a comunicação é sempre nunca dar as costas para o surdo, né? Sempre olhar para eles, porque a Libras é visuo espacial. Então, é uma ofensa a gente virar as costas ou abaixar a cabeça. E se você não está conseguindo entender nada, pede para ele escrever. Geralmente, surdos são oralizados. Alguns surdos, eles conseguem ter essa boa escrita, né? Existem surdos que fazem leitura labial, né? O que é leitura labial? Eles olham para você, você pode falar normalmente, da maneira que você abre e fecha a sua boca, eles conseguem te entender. Então, isso é leitura labial. Se o surdo faz leitura labial, então só olhando para você ele te entende. Tem surdos que são oralizados, né? Conseguem falar algumas coisas, porque assim, a surdez, ela geralmente é alguma deficiência no aparelho auditivo, ali na cóclea, né? Alguma coisa que pode ser congênita, ou seja, que nasceu, ou que adquiriu, né? Por alguma doença, ou algum acidente, alguma coisa. Mas para a gente falar, a gente não depende só de um órgão, né? A gente fala que para nós conseguirmos desenvolver a fala, a gente precisa de um aparelho fonador. O que é o aparelho fonador? Ele depende de vários órgãos, desde o esôfago, cordas vocais, sabe? É um aparelho fonador, vários órgãos. Então, às vezes o surdo não tem nenhuma deficiência no aparelho fonador dele, às vezes a deficiência é só auditiva mesmo, é só ali no ouvido, é só ali na cóclea, né? Então, se ele tiver um acompanhamento de um fonoaudiólogo, um acompanhamento de um pedagogo, né, ele consegue desenvolver a fala. Então, existem alguns surdos, sim, que são oralizados, né? E a gente vai ver no decorrer das aulas que existem o surdo que usa o aparelho auditivo, tem o surdo que usa o implante coclear, né, que é aquele que faz diretamente ali no cérebro. Então, tem diferentes situações que a gente vai entender um pouco mais sobre o universo, né, da cultura da comunidade surda. Mas, de maneira geral, encontrou um surdo, tenta entender ele, se você não conseguir entender, pede para ele escrever, olha sempre para ele, né? Ele vai tentar se comunicar naquilo que ele conseguir, Libras, enfim. Mas a gente conhecer a Libras
é uma maneira de tentar entender um pouco mais esse universo da surdez, né, da comunidade surda. Mais alguém? Um comentário? Alguma pergunta? Pessoal, eu propus essa semana para vocês, então, lá na plataforma, tem a leitura da apostila, tá? São poucas páginas, uma leitura um pouco mais aprofundada sobre o que a gente trabalhou nessa aula. Baixem os slides, se quiserem ver o vídeo aula de novo, né? Eu coloquei lá o link do YouTube de uma palestra chamada O Perigo de uma História Única. Esse é uma reflexão mesmo para a gente fazer. Eu coloquei um fórum, se vocês puderem estar compartilhando ali a experiência de vocês. A proposta do fórum é refletir, é dialogar sobre como as crenças, né, em relação a Libras e a pessoa surda foram desmistificadas durante a nossa aula, né? A aula de hoje, né? Como que a gente viu, assim, às vezes alguns de vocês achavam que a Libras era mímica, alguns de vocês talvez achavam que a Libras era universal, qualquer lugar do país era a mesma língua. Talvez alguns de vocês achavam que a nomenclatura surdo-mudo era utilizada e agora a gente sabe que é só surdo, né? Então, será que você, né, considera que as mudanças de concepção sobre a língua de sinais são importantes para a gente compreender a pessoa surda? É importante a gente compreender que a Libras é uma língua? É importante a gente conhecer um pouco da Libras, porque não só no meu ambiente educacional, mas no meu ambiente de trabalho, no meu dia a dia, eu posso encontrar uma pessoa surda e ali poder compreender um pouco mais aquilo que ela vive, né, aquilo que a pessoa tem, tem, né, em si. Então, a pergunta do nosso fórum é para a gente pensar um pouco nisso. Você considera que essas mudanças de concepção sobre a língua de sinais são importantes para compreendermos a pessoa surda? Ou seja, essa mudança de concepção no sentido de compreender que esses mitos não existem, que a Libras não é mímica, que a Libras não é gesto, que a Libras é uma língua, que a pessoa surda tem a Libras como sua língua, né? Que a Libras é uma língua natural, ela tem apenas uma modalidade diferente que é visoespacial, né? Que o surdo, ele gosta de ser chamado de surdo, não de surdo mudo, não de mudinho, né? Esses mitos, né, que vêm em torno da Libras, né? A Libras não é só alfabeto manual, né? Tudo isso que a gente vem aprendendo e que a gente aprendeu hoje nessa aula. Ok, senhores? Então, na próxima quarta-feira, 7 horas, eu espero vocês para o nosso próximo encontro. Uma boa semana. Pode perguntar, Raimundo. Levantou a mão? Levantou e baixou? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Foi só um equívoco aqui, professora, mas tudo bem. Tudo bem, Da então. aula, desde o começo, quando eu peguei, eu achei bem interessante. Uma coisa nova que vai ser fácil para mim aprender. Nunca tinha visto ainda. Já tinha visto em alguns livros, mas nunca tinha parado para praticar. Como eu estive parando para praticar hoje, olhando e tentando aprender alguns gestos. Vai Que ser bom. essa disciplina. Vai vir Eu muito espero, trabalhar. espero que vocês pratiquem e consigam aprender alguma coisa. Que bom. Alguém mais ergueu a mão? Não? Ok, pessoal, então. Muito obrigada. Qualquer dúvida, qualquer coisa, também podem mandar lá no chat no AVA. Uma boa semana, bons estudos, tá? Fiquem com Deus, com paz, com saúde. Muito obrigada pela atenção de hoje e até mais.